Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. O louvor Deus já se manifestou aqui tremendamente. Hoje é um dia diferente. Hoje Deus, Ele já está tocando em todos nós de uma forma diferente. Amém? Ele não vai tocar, Ele já está tocando, Ele já está mexendo, Ele já está movendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você lembra os irmãos abrissem os seus livros, suas Bíblias, o livro de Lucas. De Lucas, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é bom, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração. Glória a Deus. Se hoje você tem saúde, está respirando, tem o fôlego de vida, é porque o Senhor está na tua vida. Aleluia. É porque o Senhor te sustenta, é porque o Senhor te levanta a cada manhã. É porque o Senhor te direciona. Então agradeça, meu querido. Agradeça por você estar aqui. Tem muitas pessoas hoje, nesse momento, que até querem a presença do Senhor, mas não encontram, não conseguem. Estão aprisionadas. Aleluia, Deus. Não encontram, a igreja está de portas abertas, mas a pessoa não consegue enxergar essa porta. E você, eu, tivemos nossos olhos abertos, a nossa mente vinculada a Cristo. Amém? Isso não vem de nós, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 5, diz assim na palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Vai-te ao mar alto e lança as suas redes para pescar. E respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Aleluia, glória. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto apoderará dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disseram a Simão, a Jesus e a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E
lavando os barcos, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia! Irmãos, essa palavra falou muito comigo. Amém? Caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode nos acontecer. Estamos aqui diante de uma passagem que foi uma pesca maravilhosa pelos primeiros discípulos. Amém? Muitos estavam naquele local, mas poucos seguiram Jesus, mas poucos foram tocados pela palavra. Aleluia! Então, seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Como eu falei no início, existem muitas pessoas sedentas, sofrendo, sendo enganadas, acreditando em falsas promessas do inferno, acreditando que satisfazendo as suas carnes é o propósito de vida deles. Só que Deus, Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo, nos deu o Espírito Santo de Deus para que os nossos olhos fossem abertos e possamos enxergar qual é o propósito de vida que nós temos. Aleluia! Então, a nossa caminhada com Cristo é um casamento. Amém? O casamento é até que a morte nos separe. Nós estamos vinculados a Cristo, estamos seguindo a Cristo, servindo a Cristo até que Ele venha. Aleluia! Até que o grande dia chegue. Aleluia! Estava até conversando sobre isso esses dias, quando eu estava em casa, sobre a vida de Cristo, e muitos pensam: mas ainda não aconteceu os sinais, apesar que eu acredito que já estamos no princípio das dores, como diz o Apocalipse. Mas para aquelas pessoas que não estão mais no nosso meio, o Senhor Jesus Cristo já voltou. Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: no sepulcro não há obras. Ou seja, a pessoa ela morreu a partir do momento que ela deixou essa terra. Vai ser contado, está tudo escrito no livro da vida, e vai ser a partir dali que quando Jesus voltar, ela vai ser julgada. Amém? Ela serviu a Cristo, ela serviu tudo. O que aconteceu? Não tem mais como ela voltar e receber a Jesus, porque agora ela sabe a verdade. Não existe mais a possibilidade. Morreu, acabou. O que você tem que fazer é aqui, é agora. Aleluia! Questionava eu um rapaz que eu estava conversando, eu falei assim: você sabe o que você vai fazer amanhã? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Eu estava procurando ele para ir para a igreja, né? Ele falou assim: não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então por que você não busca Cristo hoje? Por que você está protelando? Por que você está jogando para frente algo que você sabe que vai te trazer um benefício eterno? Glória a Deus. Que obstáculo é esse que é intransponível, que te impede de se entregar mais para Deus? Aleluia! De alcançar águas profundas, assim como diz aqui na palavra do Senhor, como o Senhor deu a direção para Pedro: vá a águas profundas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então nós temos que buscar ao Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Glória a Deus! Mas temos que buscar intensamente
Então vamos ser intensos, vamos ser profundos, hoje, agora, nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, em cima desse texto, eu gostaria de trazer alguns passos, né, da caminhada do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aqui no versículo 2, no versículo 2, Lucas 5, versículo 2, diz assim na palavra do Senhor: e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Aleluia. Aleluia. Jesus viu 2 barcos. Aqueles barcos estavam, vou falar assim, infrutíferos, estavam abandonados, estavam fracassados, porque navegaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Aleluia. Então, aqueles barcos estavam esquecidos. E o Senhor Jesus Cristo olhou para aqueles barcos e falou: é esse que eu quero. Aleluia. Separou um daqueles barcos e falou que preparou como púlpito para que ele pudesse levar a mensagem. Então, irmãos, eu trago hoje esses barcos, muitas vezes, como sendo eu, como sendo você, que estamos em dificuldades, estamos em momentos que achamos que Jesus Cristo não olha para nós, que Jesus Cristo não está intercedendo por nós, que o Espírito Santo não intercede por nós. É Deus. Então eu falo, meu querido, minha querida, por mais que você ache que você é aquele barquinho abandonado, que a tua vida não atingiu o propósito ainda, o Senhor Jesus Cristo hoje, Ele escolhe o barco, o teu barco. Glória a Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo hoje, Ele escolhe a tua vida. Aleluia. Glória Santíssima. Sabe para quê? Ele entra hoje na tua vida, Ele entra hoje no teu barco. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele te escolhe hoje como púlpito. Hoje Ele usa a tua vida, a tua boca, para levar a palavra. Glória a Não Deus. importa como você se encontra, o que importa é o que Jesus fará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, infelizmente, muitas pessoas, elas têm que chegar no fim do poço para que Jesus possa fazer algo na vida delas. Muitas pessoas têm que estar ali, abandonada, arrasada, destruída, para que possa permitir que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida, entre no seu barco. Aleluia, Deus. Infelizmente, é o que mais vemos. Pessoas que tentaram suicídio, pessoas que faliram, pessoas que vieram do mundo das drogas, pessoas que vieram do mundo da prostituição e precisaram passar por essas mazelas. Aleluia, Deus. Para poder enxergar, para poder deixar o Senhor Jesus Cristo entrar no barco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a todo momento o Senhor Jesus Cristo está procurando um barco para entrar, uma vida para fazer de púlpito. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é muito grande, irmãos. Esse mundo é muito grande. A seara é muito grande. É Deus. A todo momento, Deus ele está procurando, o Senhor Jesus Cristo está procurando um barco, uma vida para fazer de púlpito. Eu quero entrar no seu barco e quero pregar para a nação. Aleluia, Jesus.
Aleluia! Glória a Deus. Então, assim como diz na palavra, temos que falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa o meu barco, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Quem tem um coração, quem tem maturidade para entender isso hoje? Infelizmente, eu estava próximo ao Padre Bernardo ali, e tinha uma cavalgada, as pessoas se envolvendo com idolatria, se envolvendo com bebedeira e promiscuidade, tudo junto, porque tudo é motivo para as pessoas se vestirem promiscuamente. A seara é muito grande. E vendo aquela situação, aquele clima de interior assim, eu até comentei com minha esposa, falei: meu Deus do céu, cadê Jesus Cristo nesse lugar? Por que essas pessoas não estão enxergando o que nós estamos enxergando? Muitas vezes é porque não tem quem pregue, é porque que a igreja ela está omissa, ela está calada. Aleluia, Deus. A igreja ela está sentindo um banco confortável e não quer falar com o Senhor: eis-me aqui, me Aleluia. levanta como obreiro, Senhor, me levanta como um pregador dessa nação. Deus, poder e glória. Eita Deus, Aleluia, glória a Deus. aleluia. Glória a Deus. O povo está sedento, o povo não conhece o nosso Jesus, o povo não conhece os nossos princípios. A maioria das pessoas está falando: eu sou bom, eu tomo aqui a minha cervejinha, mas não faço mal a ninguém. Eu faço aqui as minhas coisas erradas, mas não mexo com ninguém, não mexo com nada. E vai deixando esse sofisma, essa coisa maldita tomar conta da vida das pessoas, e isso vai se encarnando. E qual é o fim dessas pessoas? Infelizmente, é o fogo do inferno. Acorda, igreja. Glória a Deus, aleluia. Acorda, igreja. O Senhor Jesus, hoje, Ele quer usar o teu barco. Ele quer usar o meu barco. Não é só na igreja, não é só em cima do púlpito, é onde você estiver. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui passar 3 dias numa chácara. Estou vindo até de lá agora. E até minha Bíblia eu semeei lá, porque estou até com a Bíblia da minha esposa. Porque eu não dei conta, eu falei: não acredito. E assim, não tem como, assim, não existe essa história que a pessoa fala: ah, eu vou tirar férias e pega a Bíblia e coloca numa mala, num saco. Não, o Senhor Jesus Cristo, ele vive em mim, Ele vive em você. Aleluia, Deus. E quando você não vai se incomodar, o Espírito Santo, Ele está aqui dentro de você. Ele te incomoda, Ele te constrange a tal ponto que você começa a ficar agitado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, permita que o Senhor Jesus Cristo hoje entre no seu barco. Glória a Deus, aleluia. Hoje Ele está olhando: qual é o barco que eu posso usar aqui? Qual é o barco? Muitas vezes não interessa se ele fracassou, não interessa se ele veio das drogas, não interessa se está fofocando, mas a partir do momento que eu abro a porta do meu barco para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar e usar, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Permita que o Senhor Jesus Cristo entre no seu barco. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. No versículo 3,
E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. Quando eu permito, quando eu falo, Senhor, usa a minha vida, irmãos, eu tenho que entender que quando eu permito, eu renuncio. Cada escolha que eu faço na minha vida, eu tenho uma renúncia. Quando eu escolho a Cristo, quando eu permito que Cristo use a minha vida, eu estou renunciando às coisas ruins. Não importa, como eu falei anteriormente, não importa o que aconteceu, não importa qual é a minha origem, importa hoje, agora, o que eu vou fazer. Deus, aleluia. O Senhor fará. Aleluia. Aleluia. Simão, ele permitiu que o Senhor entrasse no seu barco. O Senhor Jesus, com toda a sua delicadeza, com toda a sua gentileza, ele pede: permita que eu entre hoje na sua casa, entre no seu coração. E Simão Pedro abriu a porta e ele entrou. Aleluia. E a partir daquele momento a palavra de Deus começou a ser pregada. As multidões começaram a ser impactadas a partir do momento de uma decisão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele barco era um barco, como eu falei no início, que fracassou, que não conseguiu. Mas o Senhor Jesus Cristo decidiu usar aquele barco assim mesmo. Se aquele barco tivesse cheio de peixes, vocês concordam comigo, não teria espaço para que o Senhor Jesus Cristo entrasse? Então, o Senhor Jesus Cristo usa pessoas vazias, pessoas que estão procurando propósito, pessoas que têm um passado ruim, pessoas que estão dispostas a mudar. Aleluia. Amém? Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Aleluia. Do Senhor. Então hoje Deus ele escolhe te capacitar. Não importa qual é a origem, Ele escolheu você. Glória a Deus. Aleluia. Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai ao alto mar e lança as vossas redes para pescar. Aleluia. Em outras versões diz assim: vai para águas mais profundas e lança suas redes. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que o Senhor Jesus Cristo está trazendo para a gente hoje? Meu querido, abra a porta do seu coração, permita que eu entre no seu barco e se embriague da palavra, se embriague do Espírito Santo, se lance profundamente na palavra, se lance profundamente na oração. Aleluia. Comece a jejuar. Vá para águas mais profundas. Glória a Deus. Saia desse comodismo, saia desse lugar raso. Aleluia. Glória a Deus. Se envolva com a palavra, se envolva com a obra do Senhor. Glória a Deus. Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Ah, mas eu já sou mãe, ainda sou um adolescente. Não interessa, o Senhor Jesus Cristo usa até uma criança. Não vai usar uma senhora de 100 anos, usa também. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Então,
Senhor Jesus Cristo, Ele não faz distinção de pessoas. Ele usa quem permite que Ele entre, quem permite que Ele entre no barco. Aleluia! Glória a Deus! E claramente aqui nesse versículo 4, o Senhor Jesus Cristo fala: vá, primeiramente abra, permita que eu entre no seu barco. E segundo, se aprofunde na palavra, se aprofunde em Cristo, tenha experiências com o Espírito Santo de Deus. Glória exaltíssima. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo hoje quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a minha vida. Glória a Deus. Não podemos pensar que iremos colher coisas novas fazendo as mesmas coisas, continuando no raso. Temos que se lançar em águas mais profundas. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! No versículo 5: e respondendo Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia! Irmãos, sejamos Glória a Deus. obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Tenhamos fé, porque para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia! Glória a Deus! Então sejamos obedientes. Não tem para onde eu ir, não tem para onde você ir. O nosso destino é Cristo. O nosso destino é ocuparmos as moradas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, Deus. Aleluia! Deus. Então, sejamos obedientes, assim como Pedro foi. Deus. Amém? Pedro, ele é obediente ao Senhor, e o Senhor, ele não justifica, ele fala: vá para um lugar mais profundo e lance as suas redes. Amém? Aleluia. Assim como Elias falou para a viúva, é claro, Elias usado por Deus. Faça. Você tem alguma coisa aí na sua casa? Tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Faça um pão para mim. Não faça um pão e me dê primeiramente para mim. Amém. Ele falou que ia transbordar, tudo ia se encher, não. Ele só falou: faça e dê primeiro para mim. Ou seja, o Senhor Jesus, ele trabalha assim. Ele te dá uma direção, te dá um caminho, e Ele quer que você seja obediente. Ele quer que você tenha fé. Aleluia, Deus. Amém? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor Jesus Cristo falou, Deus falou para Abraão: olha, eu vou te dar o melhor. Não, ele falou: só sai. Glória a Deus. Ele testou a obediência de Abraão. Deus, ele não precisa estar explicando coisinhas e coisinhas. Ele fala assim: ó, você confia em mim, você acredita, então sai daí, vai para o lugar mais fundo. Permite que o Senhor Jesus Cristo entre no seu barco, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que é algo maravilhoso, é algo sublime, é algo tremendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Não tem como eu colher santidade sem plantar renúncia. Aleluia! É forte isso. Glória a Deus. Eu tenho que renunciar a algo para que o Senhor possa me
santificar. Deus poderoso. O que eu preciso renunciar hoje? Começa a perguntar para o Espírito Santo de Deus: Senhor, eu quero ter santidade, eu quero ser usado. Então renuncia. Aleluia. Plante a renúncia e você colherá a santidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Santo é o nome do Senhor, digno de toda honra e toda glória. Aleluia. No versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiram-lhes a rede. Aleluia. Amém. Deus poderoso. Jesus, em nenhum momento, ele falou: Pedro, Glória a Deus. vai para um lugar mais profundo, que você vai colher muitos peixes. Não, Deus, ele quis ver o coração de Pedro. Glória a Deus. Hoje Deus está olhando o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele sonda o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, Ele quer saber: você vai ser obediente? Então, eu tenho algo preparado para você, algo maravilhoso. Glória a Deus. Mas é algo que é reservado para aqueles que obedecem, para aqueles que escutam a palavra e guardam. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, a bênção veio, mas foi mediante uma prova, foi mediante uma obediência. Aleluia. Ah, mas foi naquele tempo. Ei, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, Ele não Glória mudou. a Deus. Aleluia. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Eu creio. Da mesma forma que Ele provou Pedro, hoje Ele prova o meu coração, Ele prova o seu coração. Aleluia, Deus. Da mesma forma que naquela época a humanidade era perversa, era promíscua, hoje está do mesmo jeito. E quem Ele tem levantado naquela época? E quem Ele tem levantado hoje? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira qual quase vieram a pique, ou seja, quase afundaram. Aleluia. Tantos peixes que eles pegaram. Deus, ele me dá um alerta aqui nesse versículo. Muitas pessoas se entregam para Deus, são abençoadas, são cheias do Espírito Santo, recebem bênção, colhem sem medidas, colhem até mesmo onde não plantaram, porque a obra de Deus é assim. Deus, ele faz o que Ele quer, com quem Ele quiser, quando Ele quiser. É Deus. Então, aqui fala que foi tanta a bênção que o barco quase afundou. Na minha versão diz: veio a pique. Amém? Qual é o alerta que eu tenho para a igreja hoje, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Cuidado. Deus, Ele pode te levantar de uma forma sobrenatural. Eu já contei um testemunho aqui, eu não sei se os irmãos se lembram, que eu me converti há um tempo atrás de uma igreja vinda de células, né? E eu tinha um rapaz que ele era meu líder, entre aspas, lá, né? E esse rapaz ele pagou um preço muito grande na minha vida, ele jejuou, ele orou. E ficava, me telefonava. Eu era uma pessoa muito incrédula. E assim, depois eu percebi, é claro que na época eu não percebi, mas depois eu percebi que ele pagou um preço muito grande pela minha vida, espiritualmente. Aleluia. E ele trabalhava naquela saga ali naquela saga do setor comercial do Sul, não.
próximo ao CIA. Até fechou já. E ele era caixa. De repente, e ele foi ordenado diácono, ou seja, ele transbordou. De repente ele passou para ser vendedor, passar carrinho. Ele então percebeu que ele ganhava num mês, naquele mês ele ganhou equivalente ao que ele ganhou no ano passado inteiro. Amém? Ele transbordou, assim como diz aqui na palavra. Mas só que ele não conseguiu sustentar. Salvo engano, 6 meses depois ele saiu da presença do Senhor. Amém? Amém. Então, acredite, Deus ele tem algo maravilhoso. Glória a Deus. Abundância para as nossas vidas. Nós temos que entender que é da forma do Senhor, é da forma de Deus. Porque se não for da forma dele, nós podemos desviar o nosso coração. Porque o nosso coração é falho, ele é pecaminoso. Aleluia, Deus. Se atentemos a isso, Glória a Deus. porque Deus ele tem muito mais do que pensamos ou imaginamos. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Aleluia. Por isso que Ele faz por etapas, provando o nosso coração. Porque Ele nos ama, Ele não quer que nada roube a nossa missão, a nossa presença. A presença dele, a atenção que Ele tem por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a bênção foi tão grande que o barco quase afundou, aqui no versículo 7. Glória a Deus. Ou seja, temos que ficar alertas. Aleluia. Aleluia. Aqui no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas acham, pensam que não precisam mudar, são pessoas soberbas. Pedro não. Pedro ele reconheceu, ele não reconheceu que o Senhor Jesus Cristo pregou. E ele falou: Senhor, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, eu não sou digno. E o Senhor Jesus Cristo falou: Pedro, mais que você não ser digno, é você que eu quero usar. Aleluia, Mais Deus. que você seja um barco Glória a fracassado, um barco isolado, perdido, é você que eu quero usar. Eu vou transformar, eu vou mudar a sua vida. Então sejamos humildes na presença do Senhor. Glória a Deus. Assim como Pedro, ele reconheceu a insignificância dele perante o Todo-Poderoso que estava fazendo milagres ali. Aleluia. Reconheçamos, sejamos gratos. Como eu falei no início, muitas pessoas estão sedentas, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão se enganando, achando que satisfazendo as suas carnes é suficiente para que eles tenham uma vida melhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Então sejamos como Pedro, sejamos humildes. Glória a Deus. Aleluia. Sejamos gratos por tudo. Aqui no versículo 10, partindo para o encerramento. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus, Ele entra no nosso barco. Você toma uma atitude.
Mas fica tranquilo, Ele vai mudar a tua estrutura. Ele vai te dar força, Ele vai te sustentar. Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque você tomou uma atitude. Você permitiu a entrada. Você permitiu ser usado. Você mostrou interesse pela obra. Aleluia, Deus. E o Senhor falou: eu vou te fazer pescador de almas. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus, glória. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Fechar os nossos olhos. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, meu Pai. Te agradecer, Deus, por estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor, Deus, nos trouxe até aqui hoje, Pai. Senhor, por mais que eu me ache insignificante, por mais que eu ache que eu não dê conta, Pai, mas eu sei que o Senhor me capacita, eu sei que o Senhor me dá estrutura, eu sei que Teu Espírito Santo de Deus está comigo. Oh Senhor, me fortalece, meu Deus, fortalece o Teu povo, meu Senhor, Teu Espírito Santo, vai levando no coração de cada um, levando paz, levando conforto, levando, Senhor, ousadia, Deus, do Teu povo, Senhor, ousadia, meu Deus, Senhor, que os Teus anjos, meu Pai, vão desbloqueando mentes, Pai, oh Senhor, em nome de Jesus, toda resistência, Pai, oh Senhor, vai tirando toda resistência, todo mal, meu Pai, que impede, meu Deus, os Teus filhos de alcançarem águas mais profundas, meu Deus, toda resistência para a palavra, toda resistência para a oração, meu Deus, oh Senhor, eu jogo por terra, meu Pai, que Teu povo, Deus, seja intrépido, oh Senhor, da Tua palavra, Senhor, que o coração deles arde, Deus, para falar do Teu nome, para apacentar as Tuas ovelhas, meu Pai, oh Senhor, abençoa